Sejam bem-vindas, irmãs e irmãos, para dar continuidade ao estudo do segundo livro da obra intitulada Obra de André Luiz, com Os Mensageiros. Sempre relembrando que a obra não é de um espírito como André Luiz, mas sim de um conjunto de entidades que planejaram esse trabalho no sentido de trazer-nos uma continuidade da codificação. Não que traga novidade relativa à codificação, mas enriquece o seu detalhamento para que nós possamos entender aquilo que Kardec colocou, chamou de alicerce. Kardec, a obra, o Pentateuco espírita, é o alicerce da doutrina espírita. Temos aí essa grande obra, essa série de livros que corresponde aos detalhamentos do primeiro andar, como temos obras do psiquismo aí, de Joana de Ângeles, que certamente corresponde aos detalhamentos do segundo andar desse edifício. E lembrando que no livro anterior, Nosso Lar, as surpresas de André Luiz, ao perceber coisas lá que achava ser coisas da terra, simplesmente como as construções, como os alimentos, como a água, né? Então, a surpresa dele trouxe um enriquecimento para todos nós, isso no começo dos anos 40. Então, nós queremos saudar aqui a irmã, os irmãos, mas também queremos saudar também a equipe espiritual que está, digamos assim, dirigindo todos os trabalhos que diz respeito à Casa Espírita, Jorge Medeiros, que está promovendo a oportunidade para que nós outros possamos trazer esse estudo, aprendendo nesses instantes e repassando, então, aqueles que já entendem a necessidade de enriquecer o seu espírito através das informações nobres que nos chegam para sempre, renovando a nossa forma de pensar e de entender. Lembrando ainda que na obra Nosso Lar, relatava-se as questões da cidade, Nosso Lar, no Alto Umbral. E a obra Mensageiros tem ligação com o Nosso Lar, porém é um posto avançado, um posto de socorro, né, que tem ligação com o Nosso Lar, porém localizado no Médio Umbral, região mais difícil, espíritos mais difíceis ali se encontram. Eles chamam de Campo da Paz a ligação desse ponto de socorro. Para hoje nós temos 2 capítulos. Temos o capítulo 21, que vai falar da defesa contra o mal, e temos o capítulo 21, que vai falar sobre espíritos dementados, sempre trazendo a surpresa para quem não conhece o mundo espiritual. Por isso que a obra chama-se Os Mensageiros, a vida no mundo espiritual. Esse é o grande foco de tudo isso. Ver como é a vida no plano espiritual. E quando nós temos aí o capítulo 20 falando da defesa contra o mal, vamos ver o que nos traz o autor, para que nós possamos então ir acompanhando o raciocínio dele, entendendo. Vamos nós outros também descobrir, não é? Tudo isso daí. Vamos dar um passo adiante. Defesa contra o mal. Mas tem mal no plano espiritual? Ora, Kardec, quando traz no começo da obra do Livro dos Espíritos, a classificação dos espíritos, a natureza dos espíritos, e de linha geral, o que ele nos coloca é que um mundo, esse é um deles, a Terra é um deles, um mundo de provas e expiações tem como habitante, na sua maioria, espíritos, claro, ainda muito apegados à matéria. Essa matéria podemos incluir o poder, essas coisas todas, as sensações que é do ser humano. E também são criaturas que ainda têm dentro de si o mal a ser resolvido. Claro, teoricamente o mal não existe, é somente a ausência do bem. Porque o bem já está dentro de nós, é só revelá-lo. Mas enquanto não se revela o mal, cada um tem as suas tendências, não se revela o bem, cada um tem as suas tendências, então
Todos nós temos passagens por essas experiências e alguns se instalam nela por longas jornadas. Então, existe. Porque quem são os espíritos encarnados, né? Kardec diz lá o livro dos espíritos. O que é a alma? É o espírito encarnado. Do outro lado ele fala, então o que é o espírito? O espírito é a alma desencarnada. Ou seja, somos sempre os mesmos. Seja encarnado aqui na Terra, seja desencarnado no plano espiritual, somos os mesmos. Então, as características predominantes dos espíritos errantes, ou seja, desencarnados, são as mesmas de nós outros aqui encarnados, né? Não precisa falar muito qual é a característica dos espíritos encarnados, haja visto as avalanches noticiosas da mídia que traduzem isso muito claramente, sem dúvida. Então, defesa contra o mal, tem que ter defesa contra o mal, né? Lembramos aqui na nossa própria casa espírita, nós temos muros altos, nós temos cerca, concertinas para evitar que os maus elementos, que não têm nenhum vínculo com a doutrina espírita, queiram adentrar e prejudicar a segurança, a utilização dos equipamentos, dos bens que lá se encontram. Isso é igual aqui, isso é igual lá. Por isso, vamos ver o que nos diz aqui. Diz André Luiz, olha, nós descemos a escadaria e em frente dos muros altos podemos observar a extensão da defesa do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Então ele ficou surpreso naquele posto avançado lá do Campo da Paz, que um castelo de guerra ali instalado. Falei, mas aqui também é assim? Novamente no exterior do castelo, diz ele, poderiam detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. De fora, via-se a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos, ele viu que entrou por um balaúste avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentava a semer as linhas gerais com nitidez. Então, olha só aqui, essa circundada em vermelho, esse baluarte do castelo pontiagudo, essa era a característica. Para todas as direções, você vê que tem essas pontas, onde você vai ver depois em outros slides, podemos ver as defesas. Essa é a característica dos castelos, das defesas também lá no plano espiritual. Olha aí, uma das pontas aí, com a sua torre. Então, com água embaixo, igual a gente sempre viu nos filmes, né, antigos, era assim mesmo. É uma característica para resistir a adversários. Então, impressionava-me sobretudo as fortificações, dizia André Luiz. Via a torre de mensagem consagrada, por certo, aos serviços de resistências. O baluarte agudo elevava-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia está esbelta e alterosa. Então, vai falar no próximo slide, inclusive lá em cima tem uma bandeira branca, dizendo que é a bandeira da paz. Por coincidência, o campo era campo de paz. E toda casa espírita, no plano espiritual, também tem uma bandeira branca de paz lá em cima. O nosso também tem. O Jorge Medeiros também tem. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras. Vamos ver daqui a pouquinho o que é seteira, de seta, de atacar. E em seguida, as paliçadas. Paliçadas, aquelas torres de madeiras onde se observava para dar os primeiros avisos, e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. Então você vê que tem as torres, já nós vamos ver as seteiras, quer ver? Ele pergunta então, a Luiz ainda pergunta, e as armas? Ficou surpreso o André Luiz, falou, mas precisa de arma? Aqui não é um plano espiritual, onde os trabalhadores estão aqui, dono de si, precisa de armas? Isso pode surpreender a qualquer um de nós, essa colocação. Pois é, identificava-se a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos
canhões conhecidos pela terra, semelhantes a canhões, para dar tiros. Impressionante, não é? Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira da paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de greve. Aos que se aproximam, os viajores do bem ou do mal que se aproximem, identificarão o objetivo daquele reduto, que é simplesmente de paz. Então veja só a flecheira ali, ó. Olhando de fora, tem até um símbolo ali, mas na verdade parece estreita, mas vista por dentro, é dali que partiam, né? As defesas, né? Pode chamar de ataque, mas eram defesas. Olha aí, do lado de dentro, né? Do lado de dentro, nós vamos ver que é profundo, é amplo a possibilidade de defesa. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Vicente é um amigo que André Luiz fez lá, que por acaso também foi médico na Terra, por sintonia, passaram a caminhar junto e participar desse trabalho, visitando esses centros, que nós vamos ver daqui a pouco, os mensageiros. Já sei a impressão, disse Vicente, já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo. Quem era Alfredo? Alfredo era o administrador desse posto de defesa. Tem uma história toda sobre ele, que está em outros capítulos, mas ele, esposo de Ismália, um espírito de maior elevação que visita com frequência o posto de defesa, de socorro, para dar assistência, mas disse Alfredo, detendo-se para explicar, fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou, naturalmente, não imaginava necessária tanta fortificação. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço. Olha, gente, aqui na vida atual, nas casas espíritas, que possuem um bom trabalho de assistência aos espíritos, que possuem um bom trabalho de assistência aos necessitados encarnados, que são espíritos também, onde houver uma luz se acendendo, haverão os contraditores, haverão os ataques, haverão os adversários, e isso que nós estamos tratando. Lá não é diferente mesmo. Então, vamos continuar. E precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é imprescindível preserve o reinado da justiça. Ou seja, enquanto o nosso planeta não for dominado pelo bem, enquanto a totalidade, ou a grande maioria da população, não tiver-se revestido do bem, do amor, onde a paz possa reinar em todos os lugares, onde houver ainda um resquício do mal, precisará ter a defesa para proteger o bem. Temos muito para falar sobre isso nesse capítulo. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha no meio de lobos. Aí está, ovelha no meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Então, haverão sempre ataques do mal contra o bem. É assim até hoje, vai ser por muito tempo. Então é preciso defender. Hoje a gente se defende com as nossas preces, com o nosso evangelho no lar, com nossos bons pensamentos. É uma boa maneira, mas tem sentido. Vamos lá. Então, as organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas, como disse aquele espírito para Jesus naquela interrogação. Como te chamas? E ele disse lá, legião. Legião. Ou seja, é uma legião. Grupos enormes que se juntam para o mesmo objetivo, no caso, para o mal. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inocentes. Eles não admitem que são ignorantes, acham que estão certos e que precisam lutar contra o bem. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas,
Não tenham disso qualquer dúvida. Diabólico é um sentido figurado para representar o mal. São figuras maldosas. São criminosos, como aqui na Terra. Nós precisamos ter nosso portão, nossa cerca elétrica, nossas câmeras observando, para que nos defendamos, impeçamos que o mal interfira nos nossos propósitos do bem. Lá também é assim, não é diferente. Deus meus, como o Vicente, admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Tal vida, tal morte. Aí está a explicação. O espírito que é mal lá, quando nasce, provavelmente vai ser mal aqui. O espírito que é mal aqui, quando ele desencarna, ele é mal lá também, até que se converta. Um dia vai eclodir o campo moral dentro de cada um e vai haver uma transformação. Mas enquanto isso, não. Haverá essa luta do bem com o mal. Então, continuemos. Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Exclama ainda Vicente. Eles não sabem disso? Eu nunca participou de um trabalho mediúnico aqui na Casa Espírita, onde os espíritos chegam bravos, bravejando, querendo fazer tudo, e fala assim, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu não sei nem quem é. Né? Não quer dizer que eles conheçam. Porque se eles são espíritos, vão reconhecer Deus, vão reconhecer Jesus. Se eles reconhecessem, não seriam maus. Então é isso aí, não estão nem aí, né, com isso daí. Não reconhece o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. E quem não faria? É nós, né? Sem dúvida. As respostas que tive foram incisivas e contundentes. Poderíamos, né, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos injustificados predomínios e os vaidosos cheios de fatuidades, sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, o que o homem simplesmente é usufrutuário dos divinos bens. Ou seja, na Terra é a mesma coisa. Aqui é uma exploração dos direitos, da liberdade, da economia, do ensino, da saúde. Tudo é a mesma coisa. Tal vida, tal morte, como éramos aqui, seremos lá. Mas não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte. Ou seja, eles não sabem que os antepassados deles morreram? Não dá para eles saber disso? E que eles seguirão os mesmos caminhos, também vão morrer? Eles não sabem que eles vão morrer lá na Terra? Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos. É o próximo capítulo. Amontoando possibilidades para a ruína e abusando as oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Quando ele disse lá atrás, enquanto houver o mal, haverá justiça, é essa. É justiça natural. Os que plantam, colhem. Os que fazem o mal, colhem o mal. Então não tem jeito. Então, com o tempo, e cada um no seu tempo, haverá o aprendizado. Este é o significado mais importante de uma encarnação. O ciclo do aprendizado. Né? A gente comete os atos bons ou maus, aprende o que é bom, aprende o que é mal, comparando com aquilo que está dentro de nós. Com a velocidade da inteligência, da percepção de cada um, mais rápido aprenderemos o que é certo e errado e vamos caminhando. Seja o que for, haverá progresso. Pouco ou muito, mas haverá progresso. Querem dominar antes de serem dominados. Né? Aliás, menor, querem dominar antes de ser dominar. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o Espírito Divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem à corrigenda do Senhor. Nós sabemos que cada um desses espíritos que ainda vive o mal tem um bem dentro de si, tem um amor dentro de si, e que serão um dia seres angelicais também. Então, com serenidade, com paciência, nós vamos também aguardar o tempo de cada um, não só os nossos, como dessas entidades.
transformam-se em desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia decidam novos rumos. É o que nós acabamos de falar. Intrigado com as profundas observações, perguntei, mas como explicar a base de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor nem me deixou terminar e prosseguiu. O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pelas hegemonias e falsos princípios. Como falamos, é a natureza do espírito do planeta de prova e expiação. Apego à matéria, por isso tudo isso que ele escreveu aí, e ainda o mal. Para conseguir isso, usa o mal, um em função do outro. Então, nestas zonas imediatas à mente terrestre, tendo tudo isso em identidade de condições, entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal. Quando chegar no livro Libertação, nós vamos ver disso daí, por exemplo. E reúnem, formam grandes forças, né, legiões para o mal e fortificando. É um trabalho que a espiritualidade está acompanhando de perto. Sistemas econômicos de natureza feudalistas, essas associações de espíritos maus criam sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios de sofrimento. Esse grupo de espíritos maus, eles não querem atacar só o bem, não. Eles querem dominar os outros espíritos que ainda não conquistaram o amor dentro de si. Então, formam grupos de prisioneiros, sim, escravos, exploradores. Tudo aquilo que a gente pode imaginar que de ruim tem nesse troço aí. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e de coloração. Mas e as armas? Pergunta Léo Luiz. Acaso são utilizadas? Será que tem tiros? Como não, disse Alfredo, presunçoso. Não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacamos. Nossa defesa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão qual o efeito, já que atiro, qual é o efeito desse projeto? O que acontece quando se atira num espírito do outro lado da fortaleza? Assustam terrivelmente, respondeu ele, sorrindo, e sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam, tornei a interrogar. É essas armas aqui que se refere, né? Mas viu as armas, mas atira? Atira. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Poderíamos causar a impressão de morte. Poderiam causar a impressão de morte. Antes de seguir a leitura, vamos ver o seguinte, né? Poderiam causar a impressão de morte. Ué, primeira uma questão, a morte existe? Alguém morre aqui na Terra? Não é só o corpo que perde? O espírito não continua vivo? Morte não existe. Quando você está no plano espiritual, você também pode ter o mesmo medo, você pode desacordar. Quando a gente desencarna aqui na Terra, a gente apenas desacorda, perde o sentido. E um dia desperta em algum lugar da forma que nós fomos. Quando ele fala que pode causar impressão de morte, é isso. Também vai levar ao desligamento, vai levar ao sono, né? Para que um dia que despertar, possam recomeçar tudo de novo. Vai acontecer isso. E diz, exclamei com insofrimável espanto. O administrador meditou alguns instantes, ponderando talvez a gravidade do esclarecimento, obtemperou. Poderiam causar impressão de morte. Que diz, exclamei com insofrimável espanto. Já vimos, né? Nossos projetos, portanto, expulsam os inimigos do bem através das vibrações de medo. Quem não tem medo? É de foguete de São João, a gente tem medo. Mas poderiam causar a ilusão de morte, atuando sobre o corpo denso, que o corpo de um espírito atrasado é denso mesmo, né? Dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Então, vibrações magnéticas densas
vão abalar corpos espirituais desses espíritos, eles vão ter até a sensação de morte. A morte física na Terra é igualmente por impressão. Ninguém desaparece, já até falamos sobre isso. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. É além dessas observações que é da alçada da justiça divina. Temos a considerar igualmente que, nessa esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, ou seja, ninguém vai morrer. Enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalhar por vezes durante séculos. Reencarnar é muito mais difícil que despertar dessa morte espiritual que nós falamos. Ainda mais uma visão dos castelos. Então, Vicente e eu caláramos estupefados. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Olha, essa lenda, ela nasceu nesse livro, está aí, está relatado no livro, a lenda do santo e da serpente, e ela é conhecida pelos espíritos, é sempre relatada em alguns estudos, lembrando, mas aí está Alfredo contando a lenda da serpente e do santo. Então vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosas. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou o sábio o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiram-na, apedrejaram-na. O sábio pensou, e respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no meio dos caminhos da vida, mas defenda a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso distante, mostrando-se-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Né? A parábola nos fala dessa história da serpente, que não é para atacar, não é para ser mal, mas todo mundo tem o dever de se defender. Fica aí para nós também a mensagem dessa história da serpente, do santo. Nós não precisamos atacar ninguém, né? Mas nós precisamos nos defender do mal, isso sem dúvida, né? Isso existe muitas maneiras de fazer isso, né? Na vida comum, nos dias de hoje, com o nosso comportamento principalmente. Se existe uma única autoridade no universo, que é a autoridade moral, vamos buscar elevar nossa moral para que então nós estejamos fortificando a nossa defesa. E temos aí também agora o capítulo 21, Espíritos Dementados, dentro da programação de hoje, onde vamos encontrar, né,
realidades conhecidas hoje pelos estudiosos espíritas. Talvez naquele tempo não. E o princípio desse estudo aí, desses espíritos dementados, é que a gente morre e nem percebe que morreu o corpo físico, nem percebe que está desencarnado. Vamos ver que esses livros aí foram escritos na década de 40 e os fatos relatados são de 60 anos atrás, porque às vezes passa 100 anos e o espírito não se dá conta que desencarnou, continua brigando pelos mesmos interesses. Mas vamos dar sequência, vamos começar o nosso segundo capítulo aqui. Gentilmente nos explicava os benfeitores do campo da paz, localizam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tinham sob os olhos permaneciam em melhores condições. Então, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhe ensinava as palavras e pensamento. Então é isso aqui. Eles estão ali, Alfredo, Vicente, André Luiz, e eles estão ali se organizando para atender algumas pessoas que, pela expressão que a gente vê sentado nos bancos, têm o seu desequilíbrio. Mas ele relatou que eles estavam os melhores, é verdade. No capítulo seguinte, na próxima semana, vamos ver lá milhares de espíritos adormecidos. Vamos ver outros tantos espíritos que, além de adormecidos, vivem terríveis pesadelos. Esses não podem nem sair dali, estão como em câmaras ali, aguardando um momento que pode ser centenário, quem sabe até milenar. Esses 3 casos que vão ser apresentados hoje aqui, eles já têm condição de caminhar, de conversar, embora estejam presos ao mesmo ponto que estavam quando saíram do corpo físico. Daí, gente, a importância, né, de se preparar para a morte. Não preparar para morrer, propriamente dito, mas assim, às vezes a gente cometeu muitos erros, muitos enganos, e a gente acha que não tem mais jeito. Tem sim. Os erros ficaram para o aprendizado. O que é importante num processo de retorno à pátria espiritual é a nossa condição psíquica e mental nos momentos finais da sua vida. Mesmo que você cometeu muitos erros ao longo da sua vida, se você entendeu esses erros, você então reestruturou a sua faixa mental, a sua sintonia, é isso que vai ser importante no momento do transpassar para o plano espiritual, no momento da morte do corpo físico. Isso sim. Esse é o seu estado. Você passa para o lado de lá, mesmo estado que você está do lado de cá. É como se a vida continuasse. Então, não vamos ter remorso do que fizemos, vamos aprender com os erros, para que então nós tenhamos aí, porque a lei de Deus é de amor. Todos nós vamos ter grandes oportunidades, mas se nós não ajudarmos nem um pouquinho, fica mais difícil. Então, vamos lá. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram, respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas, muito alvas, estou aguardando o resultado das minhas petições. Em que ficamos? Quanto às minhas terras e os escravos. Olha aí, esse senhor aqui, ó, vamos ler ainda aqui, né? Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao senhor Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio que esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Um desenho preparado para esse livro, para o estudo. O senhor, com essa expressão aí, que demonstraram, temos aí Alfredo, André Luiz, Vicente e esse senhor, que após o seu período, né, de sono, de pesadelos, conforme falamos há pouco, está aí retomando pouco a pouco a sua consciência, e só que ele acorda no ponto que ele estava quando dormiu, quando desencarnou. Está querendo suas terras de volta e os seus escravos. É esse que ele quer ainda, ele nem sabe que morreu. Né? Então,
Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoas de bom senso. Esse amor, essa caridade, ele reflete nisso aí. Você tem que tratar as pessoas equilibradas com educação, com respeito, para que elas possam ir aos poucos despertando. Então, Alfredo atendeu assim essa pessoa. Sim, Malaquias, o senhor Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa a mais a fazer. Por que preocupar-te tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu, como doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas. Mas meus filhos não se movem sem mim. São perseguidos, são preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para o seu braço paterno? Não vieram das mãos de Deus? Sim, dizia o Malaquias, trêmulo e insatisfeito. Pois isso, Malaquias, chegam instantes da vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmo. Por agora é indispensável que você se refaça. Aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um outro cavaleiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se exclamando. Então, interrompeu-se a conversa Malaquias e trouxe outro senhor. Então, encerrou ali aquela conversa com o senhor Malaquias. E chega esse outro, essa pessoa aí que se apresenta com um ar um pouquinho obtuso, assim. Vamos ver o que ele quer. E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Pergunta esse novo senhor. Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco, que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas. Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Estamos no tempo do imperador ainda. Há mais de 60 anos. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro, impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, disse Alfredo, respondendo ao administrador, muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que vale os patrimônios terrestres ante aos patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esquece os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu? Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestares conta divina. Não pensou nisso? Ou seja, todos vão morrer, meu irmão. Eles vão deixar tudo lá. Você esqueceu disso? Aristarco pareceu perder, por momentos, a inquietação. Sorriu francamente e respondeu, é verdade, os tratantes morrerão. E aí, não penso esse diálogo, porque chegou mais um terceiro caso. Chegou ainda essa senhora, que diz assim, uma senhora, mostrando-se-lhe aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou ativa. Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo se ausentasse de casa.
Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. Também queria voltar para casa. Pensava que estava viva ainda. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convençam-me cada vez mais que minha moléstia teve origem nesse estado de coisa. Já sei, minha irmã, disse Alfredo. Respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a própria senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentido. Todavia, ninguém a maltrata, irmã, disse o interlocutor. E o seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados do que o seu. Aprenda quando estejas em suas possibilidades a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. E aí, sobre esses casos que nós acompanhamos aqui, o relato, né, dos fatos, então, nesse momento, Alfredo começa a conversar um pouquinho com André Luiz, com Vicente, qual é a verdadeira condição desses espíritos, do que se trata, não é? Por que eles querem isso daí? Porque é assim, as pessoas falam uma coisa, mas atrás do que se fala, às vezes, a intenção é outra, o objetivo é outro. E lá no plano espiritual, você pode falar o que você quiser, mas não tem como enganar. A espiritualidade sabe da sua situação. Então, ele vai conversar agora um pouquinho sobre isso. Não posso atender a todos no momento, diz ainda Alfredo para os poucos que estavam lá. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, André e Vicente, esclareceu a sorrir. Vamos ver o que ele disse. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. Então, o que nós achamos de normal aqui na Terra, na realidade nem sempre é. Aliás, poucos são. No entanto, aqui, são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarram aos problemas inferiores. Aí, estavam no tempo do imperador, estavam no tempo da escravidão, e aí, com o mesmo pensamento. Então, 1000 anos pode não ser nada no tempo espiritual. 1 minuto, às vezes, é muita coisa no plano espiritual. Por isso que se estuda que o tempo não existe para o espírito, né? O que tem são a memória, realmente. A memória está bem claro em tudo isso que nós vimos aqui. A memória está lá, indelével e parada no tempo, que não existe. Mas está parada no tempo e não sai daquilo. Porque aqueles criaturas que estão nos sonos, que vão ser vistos na próxima semana, eles podem ficar milhares de anos ali no seu círculo mental, ali, sem sair, não significa nada para eles, né? E então ele vem explicar aqui por que essas criaturas estavam pedindo isso daí. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezam, acusam os outros sem relacionarem os próprios erros, ou seja, eles tomam providências contra os outros, pedem providências contra os outros, mas não se preocupam em melhorar a si mesmo. Então, é uma lição para a gente. Toda vez que a gente criticar alguém e esperar que o outro melhore, vamos perguntar a nós mesmos, e eu? Estou me empenhando para melhorar? Eu tenho esse direito de esperar a melhora dos outros? Eu tenho que lutar pela minha melhora, né? Então, nossa iluminação tem que vir em primeiro lugar. Não é crime interessar-se pelas atividades rurais, pela recepção da herança. Rurais, o velhinho, herança.
o barbudo, pelo bem-estar da família, que é a senhora, está relatando esses casos. No fundo, o velhinho, que reclama terras e escravos, nunca pensou senão em tirania no campo. Ou seja, o velhinho gostava mesmo de judiar dos escravos, por isso que ele queria voltar lá para continuar. Né? Aliás, essa questão da escravidão é interessante, que faz tanto tempo, acho que 1888 que acabou a escravidão, e até hoje em trabalhos mediúnicos, na casa espírita, ainda chegam donos de escravos, como esse senhor, né? Ainda chegam escravos odiando os senhores, ainda chegam escravos sofrendo nas senzalas. O tempo não existe realmente. Então, a verdadeira situação desse senhor é voltar para continuar o que ele fazia antes. O cavaleiro da herança, né, que aguardava a herança, deseja, na verdade, lesar os primos. Ele ainda quer lesar os primos. Ele já desencarnou, provavelmente os primos também já desencarnaram. Ele quer voltar lá para ele enganar os sobrinhos, não é? Ele dizia que os sobrinhos queriam enganar ele, mas não era ele mesmo, os primos, né? Queriam enganar eles. E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Olha só. Ela desencarnou quando queria assassinar o marido. Então, a preocupação dela não era a família, era se livrar do marido. E o que a gente vê, somando esses três casos, que têm certa similitude, é que quando a nossa mente ainda é voltada para o mal, quando o nosso foco é ainda lesar as pessoas, prejudicar as pessoas, cometer crime contra as pessoas, a nossa mente fica viciada, fica num círculo, né? Num único pensamento. Isso impede que as coisas boas de dentro do nosso espírito venham à tona, equilibrar, defasar, nivelar, harmonizar. A gente fica com monoideísmo. Isso é uma autoperturbação que leva à loucura. Então, toda vez que nós temos uma ideia fixa, má, nós estamos num processo de desequilíbrio. A obsessão é só consequência, a obsessão não gera isso aí, né? O desequilíbrio é nosso mesmo e pode levar milhares de anos para retomar, recomeçar. O tempo é eterno, mas quem caminha chega primeiro em melhores condições de começar a servir. Então, conheço-lhes os processos, um a um, disse Alfredo. Acordaram de longo sono, lembra do longo sono? Da inconsciência. E julgam-se ainda encarnados. Quando eles estavam no longo sono lá, eles estavam com esse pensamento continuamente repetido, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Não dizem a verdade, né? Não assume, não recomeça. O primeiro passo para modificar é assumir o erro, depois sim. Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Como chegaram aqui? Gentil como sempre, Alfredo então nos respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesados sonos durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos do campo de paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessário esclarecimento. Vou sempre lembrar, gente, que nunca vai faltar assistência espiritual para ninguém. Por pior que sejamos, por mal que sejamos, não vai faltar, porque sempre alguém que nos ama. E há muita entidade elevada que nos ama. E que é nos amar? Lutam pelo nosso bem, nos intuem, como nós somos da guarda, como familiares espirituais. E assim vai, quem tem mediunidade, seu guia, seu mentor, por aí vai. Então, nunca vai faltar nem espírito para nos ajudar. O grande problema é isso que nós vimos aqui. A condição mental. Circuito fechado mental, só dentro da própria mente. E aí você não percebe nada que está lá de fora. Então somos nós que não percebemos a assistência espiritual por tempo que pode variar do mínimo até um desconhecido. Século, 1000 anos. Né? Então, saibamos nós, a ajuda sempre está presente. Então, a mudança mental é o único caminho. Agora, para quem não tem nenhum conhecimento, quem é totalmente ignorante e vive no mal, não dá para prever o tempo que vão levar. Então,
Estamos chegando aqui ao final dessa apresentação de Alfredo. Então, eles estão visitando lá o centro de mensageiro, na verdade, também, né? E outros capítulos já passaram por isso. André Luiz observando para escrever, para ser mensageiro, não por curiosidade. E veio nos trazer essas obras que detalham, né, a vida espiritual como um fato real, embora a gente às vezes pense que não é possível que seja assim. É possível que seja assim. Tudo que tem aqui tem grau mais profundo lá no plano espiritual. Então quero agradecer a você, irmã, a você, irmão, que dedicou esse tempo aí para, junto conosco, ler esse capítulo, estudar esse capítulo 20 e 21, da defesa contra o mal, que faz parte da nossa vida, a gente tem que ter entes conosco, e espírito dementado, para nós estejamos sempre atentos, alerta, para que não aconteça também isso conosco. Então, a paz esteja com todos vocês. Vamos agradecer também a equipe espiritual que incansavelmente está apoiando a você que ouve, a quem fala, para que o conjunto da obra possa ser sempre no rumo da paz. Fiquem todos na paz.